Vamos para mais um vídeo onde estaremos estudando, dando sequência aos nossos estudos do Apocalipse, e aonde estamos estudando sobre os selos. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto conhecendo o plano de Deus que Ele estabeleceu pela sua soberania para os seus eleitos. E hoje eu quero falar um pouco sobre o sétimo selo, que está no livro de Apocalipse, capítulo 8, a partir do verso 1, onde nós vamos continuar nesse estudo maravilhoso da Palavra de Deus, onde queremos junto levar até você esse conhecimento, onde vamos estudar sobre esses versículos que eu vou tomar por base para nós estudar. O livro de Apocalipse, capítulo 8 e verso 1 em diante, diz o seguinte: E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo o incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar, e o de ouro que está diante do trono. Então João viu sobre o altar e diz que no momento que abriu o sétimo selo, diz que houve um silêncio no céu. E diz que ele viu um outro anjo. Viu o anjo, os 7 anjos que estavam diante de Deus. E estes anjos receberam 7 trombetas. Essas trombetas seria o juízo de Deus que Ele estaria informando para os que habitavam na terra. Mas também surgiu outro anjo com incensário de ouro, e diz que recebeu muito incenso com as orações dos santos, e diz que foi levado até o trono de Deus, até o altar, as orações. Quando nós já lemos, já estudamos o 5º selo, diz que João viu os que estavam, as almas debaixo do altar, diz que se dirigiram com uma pergunta, dizendo: O verdadeiro e santo,
Até quando não julga o sangue, o nosso sangue, dos que habitam na terra? Essa era a súplica, essa era a interrogação. Quanto tempo se levaria para que ele viesse a julgar o sangue deles que foram derramados, foram decapitados, foram mortos por amor à palavra de Deus, porque amavam a palavra do Senhor e divulgavam o seu nome. Então, agora o anjo está se apresentando com as orações dos santos, que se chegou diante de Deus, trazendo, misturado com incenso. Quando nós lemos os dias que Israel viveu lá no Egito, Deus sempre anunciou, mostrou para eles o que iria fazer. E aqueles sofrimento do Egito, os dias do Egito, prefigura os dias da grande tribulação, quando Deus ia fazer alguma coisa, derramar o seu juízo sobre o Egito. Deus determinava a Moisés que ele fosse até Faraó para avisá-lo do que ele estava querendo do seu povo. Ele disse para Faraó deixar ir o seu povo para o servir, para lhe adorar, para lhe prestar culto a ele, para prestar adoração. Porém, Faraó se recusava esta permissão e Deus o cumpria. Mas Faraó estava avisado. As consequências caíam, o juízo vinha. Mas uma coisa eu vejo: o seu povo, lá aonde eles estavam, Deus estava cuidando dele. E as pragas não chegavam até o seu povo, os seus eleitos, lá na cidade de Gós. Lá não tinha praga, porque Deus mesmo estava cuidando, zelando do seu povo. Então Deus tem cuidado do seu povo, tem sempre um lugar reservado, com segurança para o seu povo viver e não passar por momentos tão difíceis. Quando nós vimos a sequência do 7º selo sendo aberto, nós vimos ainda no verso 4, diz: e a fumaça do incenso subiu com as orações do santo desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e os encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões,
e relâmpagos e terremoto, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Então, diz que o anjo, com o incensário, misturou com o fogo do altar, e diz que lançou sobre a terra, e diz que houve vozes, trovões e terremoto. Então agora estava sendo avisado para aqueles que dessem ouvido do que Deus estava anunciando. Diz que agora juízo de Deus estava sendo derramado sobre a terra. E diz que os 7 anjos se prepararam, os que tinham as suas trombetas, recebido para responder, para dar a resposta às orações e à súplica que eles tinham suplicado ao Senhor e perguntado, e a resposta estava vindo. O juízo de Deus estava sendo derramado sobre a terra. Diz que vozes e trovões, e diz que terremotos. Cada anjo que ia tocar a sua trombeta tinha uma sequência, tinha um derramamento de um juízo. E agora, quem se deu por avisado, quem encontrou um lugar seguro, agora é o período da grande tribulação. Mas Deus sempre tem um lugar preparado de escape para os seus eleitos. Aqui, na grande tribulação, o povo terá um lugar que o Senhor mesmo preparou para os livrar desta hora terrível. Mas os que não se deram por avisado, não se prepararam para esta hora, estarão também caindo sobre ele o juízo de Deus, assim como lá no Egito o povo estava em um lugar que eles receberam do Senhor, para que aquele lugar não fosse atingido pelas pragas do Egito. Diz que quando Deus decidiu a derramar as pragas no Egito, diz que uma chuva de saraiva estava para vir. Deus avisou através de Moisés, dizendo: diga para Faraó que ele permita ao meu povo ir me servir, e tu manda os outros
se recolher em lugar seguro. Senão, os que estiver no campo, os que não se recolher para suas casas, a saraiva vai atingir tanto o homem como o gado, e eles morrerão. E diz que os que ouviram e se deram por avisado foram guardados naquela hora. E os que não ouviram também foram atingidos, e Deus derramou seu juízo sobre toda a terra do Egito. Assim será também na grande tribulação. Deus tem um lugar preparado para os seus eleitos. Vamos nos incluir entre os preparados e deixar as consequências, o sofrimento para os que não se der por avisado. Mas nós vamos continuar servindo ao Senhor e temos um lugar naqueles dias preparado pelo próprio Senhor, que diz o mesmo Apocalipse, capítulo 12, verso 6, que Deus mesmo preparou um lugar para os seus eleitos por 1260 dias, que é os dias da grande tribulação. Deus tem um lugar para os seus. Vamos, amados, continuar ouvindo a palavra de Deus e cada dia mais firme para viver diante de Deus. Que Deus nos ajude. Vamos continuar, e eu continuo pedindo. Você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e continue estudando, que dentro da escatologia eu tenho muitos vídeos já aqui nesse canal, que é o canal Estudando o Evangelho do Reino. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.